Olá, meu nome é Felipe de Souza Miranda. Esse é um trabalho para a disciplina de Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software. Vou estar apresentando dois padrões de microserviços, né, que seriam a comunicação síncrona e a assíncrona. Bom, iniciando pela comunicação síncrona, ela seria um padrão de microserviços onde um serviço ele realiza uma solicitação, né, e vai estar aguardando uma resposta do serviço B. Então, o serviço A solicita, faz uma requisição para o serviço B e ele permanece, ele não atualiza, ele segue um fluxo ali esperando uma resposta do serviço B. Assim que o serviço B dá a resposta, aí ele dá a continuidade ao fluxo que ele estava anteriormente. Então, ele sempre aguarda a resposta vindo do outro serviço. Ela é altamente difundida na internet em serviços que vão depender de interfaces, por exemplo, APIs públicas, integrações de front-end, por exemplo, e etc. Como funciona então a comunicação síncrona? Vamos dizer assim que você quer enviar uma requisição e aguardar uma resposta dela antes de tomar alguma ação. Um bom exemplo disso seria um script para autenticar, né, numa página web. Ela vai aguardar um servidor retornar confirmando se não, se autenticou ou não, né, o usuário na plataforma ou serviço web. Então vai ser enviada uma requisição. O serviço A vai chamar o serviço B, que é o autenticador. O serviço A para de executar a sua lógica e vai esperar. Assim que o serviço B terminar o trabalho de fazer esse processamento, essa confirmação ali dentro do servidor, né? Ele vai devolver o dado, né? Um JSON, um XML ou algum código HTTP também. Aí o serviço A retoma a execução, né? No caso da autenticação, seria permitir o usuário entrar na plataforma ou serviço. Mas se existe o assíncrono, por que eu vou usar esse padrão de síncrono? Aí que está a vantagem. Você não vai complicar tendo que criar um endpoint específico, fazer uma arquitetura ali ou um servidor dedicado, né, para isso. Então, o seu script ele vai seguir um padrão de leitura. Uma autenticação, o usuário vai precisar, de toda forma, esperar autenticar antes de começar a usar a funcionalidade que ele precisa. Então, se você tem uma autenticação ali, é justamente para ter um gateway, para você fazer o usuário esperar realmente, né, logar antes de ter que prosseguir com a sua ação. Se fosse assíncrono, você ia ter que enviar o login, o usuário ficaria esperando, aí um worker processaria, enviaria uma notificação de volta para o front-end. Isso seria uma complexidade desnecessária para algo que precisa de uma resposta tão rápida assim. Deixamos como dois exemplos aqui de tecnologias síncronas, né? Uma API REST, ela vai, ela vai ter sua especialidade ali, né? Justamente na borda entre o navegador do usuário e o servidor. Ela é universal, então por ser tão popularizada na internet, né, no padrão web, os browsers já entendem nativamente e é fácil de lidar ali com os códigos de erros, né, utilizando essas APIs. É o padrão mais popular da web, né, baseado no protocolo HTTP 1.1. Ela usa cabeçalhos ali, né, do HTTP para manipular os recursos, né? Então ela vai utilizar ali também os verbos HTTP padrão, de get, post, put, delete. E o formato de dados é quase sempre JSON, né? Que é tão legível por humanos, é bem simples de você lidar com uma API REST, né? Algumas ainda utilizam XML. Também tem a tecnologia gRPC. Ela é uma tecnologia mais moderna aí, criada pela Google, né? E ela vai ser baseada ali no HTTP 2. Ela é indicada não tanto nesse front-end, ela vai ser uma tecnologia mais indicada para você utilizar no back-end para back-end, ou seja, um back-end para back-end, ou seja, interação entre dois microserviços ou mais. Ela vai ser uma tecnologia que vai permitir você declarar ela ali, né, utilizando o seu formato ali, e chamar ela dentro do próprio código ali da sua ou aplicação, né? Como se fosse uma função local no seu código. Então, você faz ali o serviço, criar usuário como função, né? Então, você utiliza ali um método mesmo para utilizar essa tecnologia, né? Síncrono. O formato de dados do gRPC,
Ele é padronizado e é denominado Protocol Buffers, que é o famoso protobuf. Ao contrário do JSON, né, que é baseado no JavaScript, que é uma notação do JavaScript, que não é fortemente tipada, né? O protobuf é binário e é fortemente tipado. Se tiver alguma coisa errada ali, declarada errada, com o tipo errado, o script nem vai rodar. Então, ele é muito bom em aplicações que precisam dessa confirmação, né? Então, tá aí um ponto positivo também para o gRPC, em detrimento da REST. Quando que eu vou usar então cada um? Você vai utilizar REST quando você está construindo uma API, por exemplo, para uso externo, né, ou interno. Você vai precisar de facilidade de integração com navegadores, ou sua equipe domina JSON, HTTP por padrão. Existem diversos facilitadores para construir APIs hoje em dia, né? Como o Swagger, por exemplo. Se você precisa de algo para interagir com o front-end, pode ter certeza que é recomendado você usar o padrão REST. Você vai usar o gRPC se você tem centenas de microserviços conversando entre si internamente e você precisa economizar uma banda de rede. Se existe ali uma baixa latência, né? Ou então você quer garantir realmente que os tipos de dados sejam passados estejam realmente no formato correto. Então você precisa que aquela string seja realmente uma string, né? Não seja um inteiro que você vai manipular como string depois. Então, aqui é interessante de você usar em serviços críticos, né? No seu back-end, onde o dado é crucial demais e precisa estar declarado e tipado do jeito correto. Tá, mas é mil maravilhas então a comunicação síncrona? Não, vai ter trade-offs, né? Por exemplo, o acoplamento temporal. Se você depende do serviço B, a resposta do serviço B, tá bom. É simples de implementar a comunicação síncrona. Mas se você depende do serviço B e quando ele estiver offline? Aí já era, não existe comunicação. O sistema não vai obter nenhum retorno, você vai ficar parado naquela etapa. Então, ou você vai precisar enviar uma requisição, esperando o sistema retornar, ou enfim. Como contorna isso então? Já que esse bloqueio vai ser perigoso, né? Você não precisa esperar eternamente. Você pode definir um tempo limite de resposta, né? Para liberar o recurso, ou um número de tentativas máximas também, e também uma fila, um proxy ali para o serviço. Então você pode projetar também um disjuntor. Se ele falhar 10 vezes seguidas, o serviço para de chamar e espera um determinado tempo. Relação com os padrões, ela tem um padrão óbvio ali com o padrão assíncrono, né? Assíncrono então vai ser simples e não precisa de engenharia desnecessária, mas se aplicado de maneira errada, você obriga o usuário a esperar algo antes de liberá-lo, né? Você basicamente está dando um deadlock no seu usuário ali se você implementar de maneira errada. Aí que entra a assíncrona. Se o usuário pode fazer outra coisa enquanto está esperando ali, é melhor optar pela assíncrona, né? Aí você deixa o usuário livre e depois notifica ele. Então vou estar dando seguimento então à apresentação da comunicação assíncrona agora, tá? Que vai ser um padrão em microserviços onde o serviço ele realiza uma solicitação para outro serviço e ele não vai ficar ali aguardando resposta, ele vai liberar ali o usuário a fazer outra ação. Ela já é altamente difundida em gateways de pagamento, por exemplo, e em serviços que dependem de serem despertados ou notificarem algo. Então, precisou de fazer uma solicitação e você pode liberar o usuário ou o serviço para fazer outra solicitação, é recomendado que você use a assíncrona, então. Ela é event-driven, ou seja, depois que algo acontece, um evento acontece, aí que o sistema ou funcionalidades são acordados. Até lá, o sistema segue seu fluxo habitual sem nenhum comportamento buzzy. Então, como funciona? O serviço A envia uma solicitação, esquece, segue seu fluxo habitual. O serviço B, ao receber a confirmação de um evento, vai e avisa o serviço A. E então o serviço A segue seu fluxo agora com o dado obtido e utiliza dinamicamente. Um exemplo é o upload de vídeo no YouTube. Imagina se o upload fosse síncrono. Você fez lá o upload de 1 GB de vídeos, né, no YouTube, e agora o servidor fica ali parando você, precisando processar, converter esse vídeo para HD, gerar thumbnail, gerar descrição, gerar o link. Isso leva 20 minutos. Você já upou, você já deixou o vídeo no servidor. Se fosse síncrono, você ia ter que ficar ali esperando o navegador fazer tudo, todo esse processamento até liberar o vídeo para você. Então, essa aí é claramente necessário que seja assíncrono. Por que que eu vou usar esse padrão?
está justamente aí. Você não precisa prender o usuário numa tarefa esperando um dado, confirmação, resposta que pode ou não vir. O usuário, então, ele está liberado para fazer outras coisas. Ele pode fazer outra coisa, solicitar outra requisição. O serviço pode chamar outro serviço, pode chamar o mesmo serviço de novo, pode enfileirar outro serviço. Se fosse síncrono, ele estaria preso ali aguardando confirmação. Então, aqui no assíncrono, o serviço A está livre para realizar outra função. Assim que o B estiver pronto, ele vai avisar. Exemplos de tecnologias assíncronas são o Redis, né, que é um banco de dados em memória, originalmente, mas muito usado como fila simples. Ele tem uma velocidade absurda, né, ele é baixa latência, ele é um dos padrões aí de utilização para as aplicações dele. As vantagens dele é que ele é mais importante ser veloz do que a persistência. Então, se a luz acaba, por exemplo, você pode perder mensagens da fila, né? Isso aqui são message brokers, tá? O Redis, tanto o Redis quanto o RabbitMQ. Já o Rabbit, ele vai ser o mais popular e robusto broker open source. Então, ele é um message broker open source, código aberto. Ele é incrível para roteamento complexo, por exemplo, mandar mensagem de erro para a fila A e mensagem de aviso para a fila B. Então, você tem ali uma especialização para cada um. Ele é bom para usar quando você precisa garantir a entrega e roteamento flexível entre microserviços. Assim como o REST, ele utiliza outros protocolos também, tá? Então, como o REST usa HTTP, já a Asynchronous vai usar o AMQP, o MQTT e o WebSockets. Consequências de trade-offs. A complexidade contra a simplicidade. A comunicação assíncrona é mais difícil de você implementar. Você precisa subir e manter um servidor extra, no caso do RabbitMQ e o Kafka. Rastrear um erro no servidor é mais difícil, tá? O log de envio está no servidor, o log de erro está em outro, tá? Então tem ali esse trade-off. Como que a gente pode contornar isso? Em questão de implementar, você implementar do zero, reescrever a roda, reinventar a roda, perdão, é um erro, tá? Você pode utilizar frameworks que já trazem tudo pronto, a não ser que você queira realmente fazer do à mão mesmo. Por quê? Os frameworks eles vão esconder a parte complicada para você e você pode focar apenas na regra de negócio para implementar ali o seu message broker, por exemplo. Configurar, manter, monitorar, atualizar um cluster do Rabbit, por exemplo, é difícil, dá muito trabalho. Uma solução é você delegar a infraestrutura para a nuvem. Utiliza, por exemplo, a AWS SQS ou Google Pub. E basicamente é isso. Muito obrigado por assistir a apresentação.